Perfeito, assim, eu lembro que esse ano passado, inclusive nessa questão da campanha, e claro, de precisar apresentar um material bonito para as pessoas, a gente, né, Carla está aqui, que também é do audiovisual, Carla Batista, Marcos, que está aqui da nossa assessoria, que é ator, né, a gente vive cercada desse povo. A gente, vamos pensar aqui na produção de material, eu falava com a pessoa, não, estou produzindo o meu e estou contribuindo no de outro. Então, assim, você percebe, inclusive, essa grande rede, que eu acredito que ela precisa ser muito solidária, e aí não somente na produção de conteúdo, mas principalmente nessa hora que a gente precisa se mobilizar, se articular, inclusive para garantir a luta, para que essas políticas de incentivo elas não fiquem condicionadas a um momento de emergência. Porque o que é que eu entendo? Assim, você fala do contexto triste em que a gente tem, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, que permitiu, inclusive, que o audiovisual em si pudesse ter o aporte de recursos que teve. Mas é importante que a gente saiba que isso não pode ser só para agora. E é importante que a gente tenha a mobilização do segmento para lutar por isso. Quantas vezes a gente olha para o lado e diz, gente, a gente precisa de reforço aqui na Câmara, nos espaços em que a gente está discutindo orçamento, a gente precisa da presença das pessoas para, inclusive, trazer uma demanda que é real. Eu entendo que a cultura, de um modo geral, né? Quando a gente pensa do ponto de vista da política pública, ela é tão necessária quanto a saúde, porque na pandemia, inclusive, a cultura ocupou um lugar fundamental. Foi o que nos ajudou, inclusive, a manter o mínimo de sanidade. Né? Era você abrir uma live de alguém, era você poder assistir os filmes, as séries, poder tentar abstrair do que era esse momento de solidão e de morte que a gente estava passando. Né? Então, eu acredito que a cultura tem um lugar aí fundamental nessa questão, então, por isso que é importante que a gente pense nela desse lugar mesmo da política pública e da necessidade da política de incentivo.